Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente tem aqui um material, olha, fascinante, trechos de um sermão muito forte de Charles Haddon Spurgeon. O título é A Luta pela Verdade. Isso mesmo. Um sermão lá de 1857, né? Baseado naquela passagem de Êxodo, da batalha contra Amaleque, com Moisés e Josué. Exatamente. E a nossa ideia aqui é mergulhar fundo na mensagem central do Spurgeon, que é essa: a vida cristã é, na verdade, uma batalha espiritual constante. Vamos tentar entender como ele via essa luta, sabe? Contra quem ou o que a gente luta e quais seriam as armas, né? As ferramentas essenciais nesse combate. E o mais interessante é conectar isso, que ele falou há mais de 160 anos, com a nossa vida hoje, com os desafios da fé que a gente enfrenta. Pois é. Ver como essa mensagem continua, assim, super relevante. A forma como ele usa a história do Êxodo é genial, né? Uma metáfora para nossa jornada. Com certeza. Então, vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. Spurgeon começa definindo o campo de batalha. E o ponto principal para ele é: essa guerra não é contra gente de carne e osso. Isso é fundamental na visão dele. Ele é muito claro. Deixa eu ler aqui um trechinho. Não temos que lutar contra carne e sangue. Os cristãos não estão em guerra contra nenhum homem que caminha sobre a terra. Estamos em guerra contra a infidelidade, contra qualquer heresia, contra tudo que se opõe a Deus e à sua verdade. No entanto, em relação a todo homem, procuraremos praticar a máxima santa: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Que distinção, né? E é crucial. Ele insiste que a briga é contra Satanás, contra o erro, o pecado, a falsidade. Mas nunca contra as pessoas. Nunca contra as pessoas. Ele até lamentava, sabe? Como nas brigas religiosas o pessoal esquecia disso e partia pro ataque pessoal. Acontece muito, né? Muito. A postura correta para ele seria odiar o erro. Ele até cita exemplos, tipo o sistema de Roma, a idolatria, mas, ao mesmo tempo, amar e ter pena de quem está preso nesses erros, orar por essas pessoas. E um equilíbrio difícil, né? Odiar a ideia, mas amar a pessoa. Exatamente, manter essa tensão, firmeza na verdade, mas compaixão. Para ele, isso era o autêntico na batalha espiritual. E ele não só diz contra o que lutar, mas também por que essa luta é tão importante, né? Ele chama de guerra de Deus. Sim, uma guerra justa e, assim, de importância máxima. Porque não se trata de coisas materiais ou de poder aqui na Terra. O que está em jogo é maior. Muito maior. São almas, é a eternidade, a verdade de Deus. Ele via até o bem-estar da sociedade ligado a isso, a saúde espiritual do povo. Entendi. Então, a guerra é espiritual, contra o erro, não pessoas, e é vital. Agora, quem eram os inimigos específicos que Spurgeon via na época dele? Aqui fica bem interessante. Porque ele não fala só do óbvio, tipo o ateísmo declarado, a infidelidade, como ele chamava. Tinha mais coisa. Tinha. E ele parecia até mais preocupado com ameaças, digamos, internas. Mais sutis. Dentro do próprio cristianismo. Tipo o quê? Ele menciona o puseísmo. Puseísmo? O que é isso? Era um movimento na igreja anglicana que queria trazer de volta algumas práticas que Spurgeon, como batista, via como influência católica, sabe? Rituais, mais poder para o clero, coisas que ele achava que complicavam o evangelho. Entendi. Um inimigo interno, então. Exato. Minando por dentro. Mas tinha outra coisa que ele parecia temer ainda mais. O quê? Um espírito de moderação enferma. Era uma crítica direta aos púlpitos da época. Moderação enferma. O que ele queria dizer com isso? Ele via uma tendência de suavizar a mensagem, sabe? Deixar a verdade de Deus mais palatável. Evitar assuntos difíceis para não ofender ninguém. Para agradar mais a congregação do que ser fiel à Bíblia. Ele tem umas frases bem fortes sobre isso, olha só. Os homens têm começado a limar os ásperos fios da verdade de Deus, tratando de adaptá-las para acomodar aos gostos mais refinados. Nossa, limar os ásperos fios, que imagem! Ele via isso como uma traição, então. Totalmente. Uma covardia, um medo dos homens. Tem outra imagem dele que é quase irônica. A boca de veludo está substituindo a almofada de veludo e o órgão é a única coisa no prédio que produz um som certo. Pesado.
Quer dizer, a pregação ficou tão suave que perdeu o impacto. Exatamente. Tão inofensiva que o único som definido vinha do instrumento musical, não do pregador. Ele pediu uma pregação clara, forte, sem medo de gerar polêmica, se fosse necessário. E essa questão de diluir a mensagem, nossa, como isso ecoa hoje, né? Com toda a discussão sobre tolerância, sobre como falar da fé. Sem dúvida. É a tensão de sempre. Como ser fiel à mensagem completa e, ao mesmo tempo, comunicar com amor sem abrir mão do que é essencial. Spurgeon pendia claramente para a firmeza, né? Ele admirava quem falava sem rodeios. Isso. Os pregadores antigos, tipo os escoceses, que falavam o que Deus mandava e pronto. Para ele, essa moderação enferma era um veneno para a igreja. E ele via essa batalha como algo contínuo. Sim, ele dizia que a guerra contra o erro ia durar até que Cristo reine. Ou seja, não dá para relaxar. A luta pela verdade é de cada geração, vigilância constante. E não era só uma luta de ideias, de teologia. Não mesmo. Era muito mais ampla. Ele ligava isso com a hipocrisia na vida prática. Spurgeon era pastor em Londres, via a realidade de perto. Ele denunciava o pecado escondido, então. Sim, a corrupção, a injustiça, a falsidade nas relações. Tudo isso era parte da mesma batalha contra o mal. A guerra era teológica e ética. Lutar pela verdade era também lutar por uma vida coerente com essa verdade. Faz todo sentido. Crer e viver têm que andar juntos. Bom, então se a batalha é assim, tão grande e constante, como é que se luta? Quais as armas? Aí ele volta para a imagem lá de Êxodo 17. Moisés no monte, de mãos erguidas com a vara de Deus. Simbolizando a oração, a dependência de Deus. Isso. E Josué lá no vale, lutando contra Amaleque. A ação, o esforço ativo. Exato. E para Spurgeon a lição era clara. As duas coisas são essenciais, não dá para separar. Ele fala isso diretamente, né? Sobre a oração de Moisés e a espada de Josué. Sim, é um ponto central para ele. Olha a citação. Tua oração, ó Moisés, sem a espada de Josué, não prosperará. E a espada de Josué, sem a oração de Moisés, não será eficaz. Não adianta só orar e ficar esperando, nem só agir na própria força. Precisa dos dois. É uma combinação. Vamos ver primeiro o lado de Josué, então. O esforço ativo. Como ele aplicava isso ao cristão comum? De forma bem prática, cada um tinha que acertar duros golpes contra o inimigo com os dons e as chances que Deus deu. Na sua área de atuação, sabe? Não só pregar, imagina. Não, claro que não. Podia ser ensinar na escola dominical, dar um folheto, escrever, ter uma conversa séria sobre fé, viver de forma exemplar no trabalho, na família, usar o que você tem para promover a verdade e combater o erro. E ele encoraja cada um a achar seu lugar, né? Mesmo que pareça pequeno. Sim, tem uma frase ótima dele sobre isso. Façamos todos algo por Cristo. Ele te fez com um propósito. Descubra qual é o propósito. Encontre teu lugar e ocupe-o. Ainda que seja muito pequeno, faça algo nesta grande batalha por Deus e por sua verdade. Isso é muito bom. Tira a desculpa de que eu não sirvo para nada. Exatamente. Ninguém é espectador. Todo mundo é soldado com uma missão. É um chamado para ação, para ser fiel onde Deus te colocou. Ok, essa é a parte da ação, a espada de Josué. E a parte de Moisés no monte? A oração. Aqui ele faz uma observação bem interessante. Ele nota que a Bíblia diz que as mãos de Moisés cansaram de orar, precisaram de ajuda. Verdade, Arão e Ur tiveram que segurar. Mas não diz que a mão de Josué cansou de lutar. E Spurgeon tira uma lição disso. Qual? Ele diz, quanto mais espiritual seja a tarefa, mais propensos estaremos a cansarmos-nos com ela. Quer dizer, a batalha da oração, manter a comunhão com Deus, interceder, pode ser mais desgastante do que a ação lá fora. É mesmo. Mais difícil que agir. Ele achava que sim. Chega a dizer, passar uma noite com Deus em oração seria muito mais difícil que passar uma noite pregando ao homem. Porque a oração é um confronto espiritual direto. Exige foco, fé, perseverança contra o desânimo, a distração. Pensando bem. Faz sentido. E ele viu um poder especial na oração. Um poder imenso, a arma suprema, a artilharia celestial.
Tem uma frase dele que é fortíssima. Os homens podem enfrentar a tudo menos a oração. Uau! Ele acreditava que a oração move a mão de Deus, libera poder para a batalha no vale, por isso ele alertava tanto contra deixar de orar. Seria como cortar o suprimento do exército. A oração constante era a chave para a vitória. Fascinante essa interdependência. Ação sem oração é só ativismo vazio. Exato. Baseado na força humana. E oração sem ação pode ser, sei lá, uma fé que não se envolve com o mundo, né? Pois é, pode não ser o jeito que Deus escolheu para agir naquela situação. Precisa dos dois, o monte e o vale. Certo. E Spurgeon também oferece encorajamento, né? Porque essa visão da vida como batalha pode ser meio pesada. Sim, ele não deixa o pessoal só com o peso da luta. Ele dá motivos para ter ânimo. Quais seriam? Primeiro, ele lembra que essa não é uma luta nova. É uma guerra tipo hereditária. Uma causa nobre passada de geração em geração. Desde o início, né? Desde Abel, passando pelos profetas, apóstolos, mártires. Ele até fala da Bíblia de um jeito muito forte por causa disso. Como assim? Ele diz que ama a Bíblia porque está manchada de sangue. O sangue de quem morreu por ela. E aí ele desafia, sabe? Acaso não defenderão o estandarte da verdade depois que tão ilustre linhagem de guerreiros o tem sustentado em suas mãos? Que imagem! É um chamado à honra, a continuar a luta. Exato. Te conecta com toda essa história, essa nuvem de testemunhas. Te faz sentir parte de algo muito maior. Poderoso isso. E qual o outro encorajamento? O maior de todos. A certeza da vitória final. Apesar de tudo, das lutas, do cansaço, a vitória é certa. Ele diz com toda a convicção, Jeová triunfará. Satanás poderá sonhar que triunfará, porém não o fará. E essa certeza vem de onde? Da nossa força? De jeito nenhum. Vem da soberania de Deus e da obra de Cristo. Spurgeon volta para a imagem do monte, mas agora ele vê o próprio Cristo lá, intercedendo pelo povo que luta aqui no vale. Ah, entendi. É a intercessão de Cristo que garante. Isso. Garante a perseverança e a vitória final. Saber que o comandante está garantindo o resultado, isso dá uma força enorme para continuar lutando no dia a dia. A vitória já está ganha por Deus, por causa de Cristo. A nossa parte é lutar nessa vitória. Exatamente. Por isso o chamado final dele não é de medo, mas de coragem. Avante, 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 pois Deus é por vocês. É um grito de guerra baseado na presença e no poder de Deus. Um chamado para perseverar, confiando nele. Isso. Perseverar na luta contra o pecado pessoalmente e na luta pela verdade no mundo, mas confiando na fidelidade de Deus. Ler esse sermão realmente, sabe, acende alguma coisa na gente. Com certeza. Então, para a gente ir amarrando, qual seria a mensagem central que fica desse sermão do Spurgeon, a luta pela verdade? Olha, acho que a mensagem principal é que a vida cristã de verdade é uma batalha espiritual. Não tem como fugir disso. É a realidade. Uma batalha justa, importante, com consequências eternas. E a forma de lutar é chave. Fundamental, com discernimento, né? Lutar contra o erro, o pecado, mas amar as pessoas. E usar as duas armas que Deus deu. O esforço ativo, a ação diligente. A espada de Josué. Isso. E a oração fervorosa, constante, as mãos de Moisés erguidas. E como você disse lá no começo, é impressionante como isso tudo continua atual. Os desafios mudam de cara, talvez. Sim. As formas de infidelidade, as pressões por moderação, a hipocrisia, mas a essência da luta é a mesma. A necessidade de discernimento, de firmeza com amor, de equilibrar oração e ação. Tudo isso é para hoje. Totalmente. As tensões que o Spurgeon descreveu, a gente vive hoje. Como ser sal e luz numa cultura que muitas vezes não quer ouvir. Como defender a verdade sem virar uma pessoa amarga, sem amor. Como continuar orando quando a gente está exausto da correria. As perguntas dele são as nossas perguntas. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos repetir aquela frase do Spurgeon que resume a confiança que tem que nos guiar nessa luta. Jeová triunfará. Satanás poderá sonhar que triunfará, porém não o fará. É isso. E fica aqui o convite, né? O que a gente conversou foi só um aperitivo. Vale muito a pena procurar esse sermão, A Luta pela Verdade, e ler na íntegra. Com certeza.
Pode ser algo muito forte para aprofundar nosso entendimento sobre a verdade que a gente crê, sobre essa realidade da batalha espiritual, sobre o poder da oração e a importância da nossa ação fiel onde Deus nos colocou. Que cada um pense em como viver isso no seu dia a dia